Continuando então o módulo 11, a jornada heróica da alma, a trajetória de aprimoramento do espírito imortal, aula 30, a jornada do herói 8. Nosso amigo Vanim nos trouxe hoje um poema com o título de O Viajor e a Fé. Donde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, do erro do alvo, de alma ferida e morto coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo a desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece com fortes sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. A autora desse poema é Carmen Sinira. Seu nome literário, que ela utilizava quando encarnada, era de Sinira do Carmo Bordini Cardoso. Ela renasceu no Rio de Janeiro em 1902 e desencarnou em 30 de agosto de 1933. Sua espontaneidade poética era tão grande que ela própria acreditava serem os seus versos de origem mediúnica. Glorificou o amor, a renúncia, o sacrifício e a humildade, em obras como Crisálida, Grinalda de Violetas e Sensibilidade. Este poema está no livro Parnaso de Além Túmulo, por Francisco Cândido Xavier, FEB 1932. Lembram de onde nós paramos, o que nós estávamos falando? O famoso cair em si da parábola do jovem, do filho pródigo, né? Então nós vamos continuar a partir daí. E aí a gente vai propor uma pergunta. Lembrem-se que o jovem estava lá, comendo com os porcos, no lugar mais baixo possível, no sentido do fundo do poço, né? Nós brincamos que também é um bom lugar, porque não tem mais o que descer, dali é só para cima. Então se estabelece um grande conflito aí, né? Um conflito desse jovem consigo mesmo. Um conflito de um jovem ou de qualquer outro ser humano com as suas ilusões que manteve até aquele momento, né? O que eu acreditava, as expectativas e aquilo que não se realiza, e aquilo que é frustrado na nossa vida, e aquilo que em se frustrando nos faz perceber talvez novas possibilidades, né? Nos faz despertar para novas percepções da vida. Então esse é um momento que Joana de Ângeles vai definir ao longo de todas as nossas experiências evolutivas, que é um momento muito importante. Talvez o momento mais belo e importante da nossa experiência evolutiva é esse momento em que nós estamos no conflito. E talvez desse conflito, a melhor parte dele é aquele momento em que a gente acha que não dá mais conta de nada mesmo. Porque é aí que a gente se conecta com esse self e faz um caminho de desenvolver esses potenciais internos da nossa alma. Então, quando alguém nos procura, vamos pensar num atendimento fraterno, nós que estamos num centro espírita, e a gente percebe que aquela pessoa sente dor, que aquele sofrimento leva a uma dor, e essa dor é moral, porque ela faz a pessoa rever conceitos, acreditava em uma coisa e eu percebo que não é bem isso. Esse também é o momento mais belo de todo o processo, porque é aí que se vai instalar o que Jung chama de a verdadeira cura, que é o acionamento desse médico interno, esse self, que vai direcionando a vida para a gente se reerguer, se reestruturar, se conectar com as nossas possibilidades e no final esse ego estar mais aprimorado, mais fortalecido. A gente sai melhor do que entra, a gente termina as coisas, as dificuldades melhor do que entrou, né? E muitos pensando, poxa, nem sabia que eu era capaz de enfrentar tudo que eu enfrentei. Porque esse potencial, ser capaz de enfrentar tudo isso, estava oculto para esse ego. Era sombrio e deixou de ser sombrio nesse processo de cair em si.
Tudo bem? Então a melhor parte do conflito é justamente o cair em si. É esse tombo que a vida nos faz ter. Esse momento em que o ego se percebe como podendo haver novas possibilidades e novas realidades do que aquela que eu sempre acreditei como sendo as mais relevantes e importantes para a minha vida. Tudo bem? E aí esse momento, Jung vai dizer que é um momento inevitável, porque é da lei de evolução. Nós vamos ter que confrontar as nossas expectativas, nós vamos ter que ser frustrados nas nossas expectativas, para com que a gente perceba o que é realmente importante na vida. E esse momento, além de ser inevitável, ele gera um grande sofrimento. Mas esse sofrimento não é para o self. Esse sofrimento é uma percepção de quem? Do ego. É o ego que sofre. É a personalidade que sofre. Para o self é maravilhoso esse sofrimento do ego, porque é isso que faz o ego crescer e ser melhor, né? E aí a gente começa a entender no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos nos orientam da seguinte maneira, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque serão consolados. E eles nos dizem assim: poxa, mas a gente dá o remédio e vocês reclamam de tomar o remédio, né? Mais ou menos essa ideia. Ou seja, esse sofrimento é o remédio que o doente precisa tomar para se reconectar aos valores fundamentais da vida e crescer, né? Só que o ego não quer tomar esse remédio porque causa no ego um sofrimento. Percebem isso? Então, esse momento inevitável na vida, em que o ego tem que se confrontar com o self, ele vai ser vivido, experienciado pelo ego como uma sensação de impotência. Parece que eu não consigo mais controlar as coisas. E eu que sempre controlei tudo. E eu que sempre achei que controlava a minha vida, né? E a gente começa a ver que não é bem assim. Uma sensação de impotência, uma verdadeira descida ao inferno, uma morte. Essa é a experiência que o jovem que saiu de casa está tendo quando ele se alimenta com os porcos. Conseguem estabelecer essa correlação com a parábola? E Joana de Ângeles disse, nós vimos semana passada, que é esse momento mais grandioso, porque é aí que se dá o processo de crescimento espiritual desse jovem. Porque é aí que esse ego frustrando-se, vai buscar novas possibilidades, novas perspectivas para a vida, né? Mas a morte também representa o máximo encontro. Porque se o ego morre, e a morte do ego significa a descentralização do ego, então se o ego sai um pouquinho de cena, o self aflora. Então a morte é também o renascimento, porque é a possibilidade de eu me conectar com a minha essência, com os meus potenciais divinos, esse self, e renascer para uma nova percepção da vida, um novo ego. Esse momento é tão sublime, tão bonito, que em muitas culturas se faz um ritual, simbolicamente, expressando uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. Agora eu sou um novo homem. Em alguns locais se raspa o cabelo, por exemplo. Em outros locais se dá de presente algo, né, que representa isso materialmente. Em outros locais se tem o banho, como se a gente lavasse o que havia na forma de entender a vida e sai dessas águas um novo ego, né? Muito simbolicamente expresso no batismo que se fazia aí nas culturas, mesmo na cultura judaica antigamente, né? Que tinha uma percepção, uma fundamentação e que depois naturalmente inverteu-se a função e a motivação disso, né? Então essa experiência infernal de estar no inferno, de estar na noite escura, de estar morrendo,
mas morrendo para as ilusões do ego, gera com certeza transformação. E é aqui que é importante, gerar transformação. Eu vou sair do meu lugar, eu vou crescer, eu vou ver de outra maneira. Pensem um pouco na vida própria de cada um de nós, nas experiências de dificuldade, de sofrimento que nós passamos e como isso foi renovador para nós. Como isso muda a maneira e a nossa postura perante a vida. Como a gente começa a valorizar coisas que até então a gente às vezes nem sequer pensava, valorizava, até mesmo ignorava. A gente começa a perceber outros valores e possibilidades que até então não percebíamos. Tem pessoas que se unem mais ao núcleo familiar. Tem pessoas que começam a expressar maior carinho e gratidão e demonstram mais afeto e afetividade, porque percebem que agora isso é mais relevante na vida. Porque pode ser que amanhã eu não esteja mais próximo fisicamente dessas pessoas. Então cada um tem uma experiência. Então esse momento é fundamental e gera transformação. Estaremos na noite escura da alma. Fundamental para que o ego perceba que é impotente e não controla, não comanda todo esse processo. Então o ego descentraliza. É aqui que ele percebe que não é dono da casa, que ele é um servidor. Né? Tudo bem? Estão acompanhando aqui a ideia? Joia. Só assim, quando eu descentralizo, é que é possível reconectar ao eixo. Só quando o ego descentraliza é que é possível conectar-se ao self. Porque enquanto o ego está centralizado, não há conexão com o self. Porque o ego se considera o próprio self. Ele está inflado, está para além dos seus limites. Ele se acha Deus, mas ele não é Deus. Aliás, ele é muito menos, bem menos. Né? E se nós estamos nessa postura de que somos deuses, por que eu preciso me conectar com Deus se eu já sou o próprio Deus? Né? Lembrei aqui do rei Luís XIV, o Estado sou eu. Né? Eu sou Deus, eu sou Estado, eu sou tudo, não precisa nada. Né? É mais ou menos essa visão deslumbrada e inflacionada. Então, quando o ego percebe que não controla isso, que descentraliza, ele se reconecta com a grande personalidade, que é o self. E aí é aquele momento em que a gente tem o cair em si. O caiu a ficha, os insights. Poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? E aí a gente vai para um novo caminho, geralmente um caminho que nos traz mais tranquilidade, que nos traz mais felicidade, não necessariamente que elimina a situação que causa ou que gera sofrimento, a situação continua muitas vezes, mas o meu olhar é outro. Então, naturalmente, eu deixo de sentir aquilo que eu sentia. Né? A gente vai ressignificando. Então, dessa maneira, a gente sai de casa achando que é o bambambam e volta para casa com o rabinho entre as pernas, mas mais estruturado, mais forte, melhores, com novos valores, como na parábola do filho pródigo. Então, é a experiência da morte que permite ao ego construir uma consciência mais amadurecida e plena de si mesmo. É a morte para os valores ilusórios do ego. O que eu sempre acreditei que era muito mais importante na minha vida, mas que na verdade não é. Então, essa situação da noite escura da alma, essa situação da morte, ela vai ser vista como um sofrimento, né? Mas será que é sofrimento? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Será que é sofrimento? E aí, quando nós começamos a estudar Espiritismo, e se nós iniciarmos o estudo de O Livro dos Espíritos, nós vamos ver na primeira questão, em que se elabora o processo de racionalização sobre o Criador. E um pouco mais adiante nas questões sequentes, em que Kardec começa a trabalhar as características do Criador, as características da divindade, os atributos da divindade, melhor dizendo, lá tem um atributo que é fundamental, que vai dizer que Deus é o amor absoluto.
é o amor infinito. Então, tudo que se nos acontece passa pelo amor divino. Concordam comigo? É um raciocínio lógico. Bom, então, se eu estou sofrendo, não é porque Deus está me punindo, concordam? É porque Deus está me amando. Concordam ou não? Se Deus é o amor absoluto, só ama. Então, tudo que acontece comigo é porque Deus me ama. Mas isso é básico quando a gente estuda atributos da divindade. Então, se eu estou numa situação que eu estou achando que eu não estou sendo amado por Deus, se eu estou passando por uma situação que eu estou achando que eu estou sofrendo, é porque o meu ego perdeu a conexão com Deus. Porque se eu não perco a conexão com o self, eu recebo essa mensagem. Então, Joana de Ângeles vai dizer assim: existe um princípio básico que rege a vida. E esse princípio é: Deus é infinito amor. E ela trabalha isso tão bem no livro Encontro com a Paz e a Saúde. E isso é um ponto importante para nós termos paz e saúde mental, espiritual, física, psicológica, social, afetiva, né? Porque como é que eu vou ter paz se eu não entendo por que eu sofro? E se eu acho que eu sofro? Então eu preciso mudar as lentes, ressignificar a maneira de eu entender essa vida. E o Espiritismo nos dá essas lentes de ressignificação do ego, pela racionalização. Mas não basta só eu entender. Por mais que eu entenda racionalmente que Deus é amor e tudo o que acontece é porque Ele me ama, eu só vou compreender e vivenciar isso passando pelas experiências de sofrimento, me revoltando com Deus, brigando com Deus, não quero mais brincar contigo agora, rompi a amizade e depois de um tempo a gente volta a ser amiguinho, porque eu percebi que não era isso que eu pensava. Então a experienciação é importante para o processo, porque a gente não aprende só entendendo, a gente tem que vivenciar, tem que explodir a dinamite aí dentro. Então, nesse livro Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 3º, intitulado Autodesamor, então se eu estou sofrendo, Joana de Ângeles vai dizer, você não se ama. Você está desencontrado com o potencial divino em ti, que Deus ama todos. E você deveria se amar na situação que você se encontra, porque é o melhor para esse processo de aprendizagem, para o fortalecimento desse ego. E nesse capítulo 3º, em que o título do capítulo é Autodesamor, veja, tem autoamor, tem autodesamor também. Tem gente que se desama tanto que cria para si inúmeros processos de complicações, de doenças. E aí ela dá um subtítulo dentro disso, autocondenação, que é aquela postura daquela pessoa que fica se condenando. Nossa, eu devo ter feito isso, eu devo ter feito aquilo, eu devo ter feito não sei o quê, para Deus fazer tudo o que faz para mim, porque minha vida é muito difícil, porque minha vida é muito pesada, porque minha cruz é muito não sei o quê, porque o fardo é muito pesado. É uma postura de autocondenação. Eu sou um coitadinho e Deus fica me punindo. Ai, que bom, a culpa não é minha, é de Deus. É muito cômodo essa postura. É uma postura de fuga do ego, de não querer assumir responsabilidades e viver no mundo do Alice no País das Maravilhas, no mundo da inconsciência, desencontrado de si mesmo. Então, nesse capítulo, ela diz assim: sucede, porém, porque ela trabalha de que as pessoas acham que são punidas, que sofrem porque Deus pune, de que renasce para sofrer. Essa visão equivocada, que muito do movimento espírita possui por não compreender Allan Kardec. Porque em nenhum momento Allan Kardec diz isso. Então ela diz assim: sucede, porém, que os valores da vida são de natureza positiva. Claro, Deus é infinito amor, é tudo positivo, é tudo para o bem, é tudo para o crescimento. Tá, Wagner, até o caos que a gente está vivendo, principalmente isso, porque é aí que é a morte do ego. É aí que é o momento de crise.
É aí que a gente vai renascer para novas possibilidades, né? Só que o processo é lento, né? Jamais, diz ela, Deus jamais se utiliza na vida de métodos perturbadores e afligentes. Porque não pode surgir métodos perturbadores e afligentes de um atributo de infinito amor. Há uma incompatibilidade entre isso. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar a maneira de pensar. Quando o pai ou os pais levam o filhinho que está morrendo de medo da injeção, que está chorando de medo da injeção, para fazer vacina, eles fazem pensando assim: nossa, vai doer, coitadinho, ele vai sofrer? Ou eles fazem pensando assim: é o melhor, estou protegendo esse espírito, né, essa criança, de um monte de problemas futuros, de doenças. Então tem que ver. Dói no coração sentir aquilo, né? Olhar a criança chorando, às vezes tendo que segurar para não mexer o bracinho, a perninha, o bumbum, mas é o melhor. Está tranquilo o coração, porque é o melhor. Então imaginemos a postura dos espíritos superiores olhando para nós, essas crianças desesperadas, chorando para tomar a vacina. Quando na verdade aquilo é o melhor para nós. É o remédio, como está lá no Evangelho. Então, a lei que vige no universo é a de amor. E se a lei de amor vige, tudo está sendo regido por essa lei. Poxa, Wagner, mas meu filho desencarnou com 3 aninhos. É o amor de Deus se manifestando ali. Você só não consegue ver. Porque você está com a lente de autopunição, de autocondenação. De que você é o coitadinho, de que Deus está te punindo. Então a gente tem que reconectar isso. Porque procede da divindade. E se procede da divindade, não há lugar para terapias de violência, para terapias de agressividade, para terapias de desprestígio dos inabordáveis tesouros emocionais que jazem adormecidos no âmago de todos os seres. Então está aqui, ó, é o nosso self, está tudo aí. A gente tem que desenvolver isso. Tá? Não, Wagner, eu discordo. Porque se a gente pensar numa criança que vai renascer num ambiente extremamente pobre, com poucos recursos de aprendizagem, de estudo, com poucas oportunidades de estudo, com pais desestruturados, num ambiente familiar desestruturado, onde a viciação e a criminalidade é recorrente na família, as chances dessa criança ser isso aqui é muito maior do que essa criança que vai renascer em outro ambiente, protegido, com possibilidades de estudo e de conhecimento, com pais mais conscientes que organizam o lar moralmente no sentido de proteção a essa criança. Só que o Espiritismo vai dizer que não é assim não. É assim se a gente pensar que a vida começa aqui, agora, quando a gente nasce. Mas o Espiritismo vai dizer que a vida não começa aqui quando a gente nasce. Que esse serzinho que renasce naquele ambiente, ele foi um serzinho ontem, e antes de ontem, e teve inúmeras existências da mesma maneira que todos aqueles outros que renasceram ali. E há razões justas, amorosas, perfeitas, que conduziram cada um para as localidades que a gente renasceu. Mas ninguém nasceu lá para virar criminoso. A proposta espírita é que esse espírito renasce naquele ambiente porque ele já possui em si as possibilidades de vencer aquele ambiente. É a prova. Agora, se ele vai vencer ou não, são outros 500. Muitos não vencem. Então, essa criança, por mais que ela tenha todo esse ambiente propício, esse amor divino está presente em todos os momentos, né? Agora, será que eu estou preparado para vencer essa minha tendência? Porque eu não renasci ali à toa. Há toda uma lei de causa e efeito envolvido nesse aspecto, né? Então, qual é o meu compromisso reencarnatório renascendo nesse ambiente, né? E aí a gente começa a entender de uma maneira mais ampla, perfeito. E ainda mais pensando no amor divino se exteriorizando em todas essas situações. Então, vai ter sempre alguém
ou algo, ou alguma situação que avisa esse ser de que o que ele está fazendo não é certo. E a gente sabe, todos nós sabemos quando estamos infringindo a lei. Nós temos um sinalizador interno, gente, nós temos a consciência divina em nós. Então, se a gente infringe isso, acende o alarme aqui de emergência. Eu posso até querer fazer de conta que eu não ouvi, e aí eu vou me enganando e criando mecanismos para ocultar isso. Mas ninguém engana a si mesmo. E uma hora essa conta vem. Muito bem, então essa desconexão da nossa realidade, porque se eu estou desconectado do meu self, de quem eu sou, que eu sou um espírito imortal, se eu estou desconectado de onde eu vim, se eu estou desconectado de qual a finalidade de Deus ao me criar, se eu estou desconectado de qual é a função da existência no planeta, é óbvio que eu vou buscar outros aspectos da vida. Porque eu estou desconectado da minha realidade profunda, o ego toma conta e eu vou buscar as questões puramente egóicas muitas vezes. E aí eu vou caindo do cavalo. E aí a gente diz que posso ter tudo que o ego nos permite ter, nos possibilita materialmente, mas a gente é vazio, porque não está conectado com essa realidade maior. Enquanto pessoas que às vezes têm dificuldades financeiras imensas são super felizes, têm paz e saúde, porque estão conectadas ao sentido maior da vida. E quanto mais nos conectamos a essa realidade, menos a gente precisa de coisas, menos a gente precisa. Então esse aspecto todo pode ser trabalhado como desconexão do ego do potencial criativo do self. Só que isso não aconteceu no momento em que ele está comendo lá com os porquinhos. Isso já aconteceu no momento em que ele pediu herança. Antes dele pedir, quando ele já estava pensando. Como a gente diz, ninguém se separa do dia para a noite. Para você pedir a separação, há um processo todo que aconteceu antes. E nessa desconexão do ego do potencial criativo do self, esse filho sai para o mundo. Né? E quem é que traz de volta o ego ao self? O próprio self. Não é a força unificadora que vai trazer de volta? Então esse pai vai estar de braços abertos esperando esse filho que vai voltar. Ele sabe que vai. Uns vai demorar mais, outros menos. Chega uma hora que eu caio em si e retorno, porque me conecto novamente com os valores do self. Então, se eu estou desconectado, eu perco a capacidade de contato com o divino em nós. Então, eu não estou conectado com essa imago Dei que existe em mim. E aí, se eu não estou conectado com isso, me aflora o negativismo ou a negatividade, o pessimismo e o medo, que vai gerar ainda a ansiedade, que vai gerar inúmeros outros problemas. Desconexão. E às vezes isso vai sendo ampliado, eu vou perdendo falta de alegria, vou perdendo o otimismo perante os desafios, começo a achar que a vida é difícil, que tudo é difícil, começo a ter sempre um olhar negativo das coisas, desconexão do amor divino que há em mim. Que Deus me criou para isso. Deus me criou para eu achar que a sociedade está toda errada e que é por culpa disso que eu vou ser criminoso. Não. Que, aliás, quem trabalha com jovens, principalmente adolescentes, nessa abordagem da criminalidade, vai perceber o quanto de revolta há muitas vezes. E aí a gente vai precisar trabalhar isso. Então esse aspecto é importante. E eu posso ir indo para situações mais graves. Posso gerar aí nessa falta de alegria uma depressão. E mesmo a depressão não é punição divina. É o amor divino nos convidando a retornar para o Pai, para casa. Que bom se eu puder encarar assim. Porque aí a resposta é: o que eu preciso olhar dentro de mim para me reconectar com essa essência? E não qual o melhor medicamento para a depressão. Como o Vanin disse antes de atravessarmos a rua ali, né? Descobrimos que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aliás, o módulo de saúde, Joana de Angelis vai trabalhar isso muito bem. Não é de fora, ajuda, de fora ajuda. A gente usa todos os recursos de fora.
tudo que a medicina conhece, tudo que a área da saúde conhece nos auxilia. Mas se não houver a verdadeira cura, as coisas são paliativas. A gente vai só tampando o buraco, né? Então aí eu começo a ser aquela pessoa com queixas e reclamações excessivas da vida. Conhecem gente assim? Meu Deus do céu, dá uma agonia de ficar perto. Nunca tá bom, nada tá bom. Se o dia tá lindo, tem muito sol, tá muito quente. Se chove é uma delícia porque refresca, tá muita chuva, tá tudo molhado. Nunca tá bom, né? Para citar assim exemplos bobinhos da natureza, para não dizer de quando a pessoa fica falando da vida e só se queixa e só se lamenta, desconectada da sua essência. Logo, logo vai cair do cavalo, logo, logo vai comer com os porcos, porque vai ser forçada a se reconectar. Dificuldades para obtenção de insights para a solução de problemas. Se eu não estou conectado com o self, que é o potencial criativo, eu nem consigo vislumbrar possibilidades para eu sair daquilo, para eu resolver aquilo. Aliás, a possibilidade para resolver o problema acontece com o jovem quando ele cai em si, porque ele diz assim: voltarei, pedirei desculpas ao meu pai e direi: pai, pequei contra Deus e contra ti. Isso é um potencial criativo, está dando uma solução. Vai resolver o problema com o pai. É o que ele espera, é o que ele acha. Então, a conexão com o self movimenta a alma, diferente da desconexão que vai paralisando a alma. Na depressão, por exemplo, a gente vai paralisando a energia psíquica pela desconexão. É como se fosse um entupimento de uma artéria que impede a passagem do fluxo sanguíneo, né? E aí a gente vai definhando psiquicamente, energeticamente. Excessiva cobrança consigo mesmo, dificuldade de se perdoar frente aos equívocos cometidos, perda da capacidade de se compreender como filho de Deus, né? Então eu não estou aqui para sofrer, eu estou aqui porque eu sou um filho de Deus, criado para ser perfeito, o máximo que é possível ser, para aprender com as experiências, para ser feliz, para me desenvolver, e vamos lá, bola para frente, né? Mas isso é o otimismo da vida. Aliás, o livro Otimismo, de Joana de Ângeles, é sensacional, porque ela trabalha esse aspecto, né? Tudo bem até aqui? Então, tudo isso aqui que nós todos temos na vida, vamos ser convidados a reconectarmos com esse self. Então, continuando, Joana de Ângeles diz assim: a conquista da autoconsciência. Quem eu sou? Quem eu sou? Para que eu vim? Para que eu estou no mundo? Qual o sentido da vida? A conquista da autoconsciência tem início nesse cair em si. Tem início. Se você nem caiu em si, você nem começou então o processo de enfrentamento. Porque o cair em si é o quê? O cair em si é o contato com a sombra. E o processo de autodescobrimento passa invariavelmente pelo contato com a sombra. A gente viu isso. Enquanto eu desconheço aqueles aspectos que são meus, não tem como eu trabalhar isso em mim. O problema não é meu, o problema é o outro. O problema está no outro, o problema não sou eu. Então, cair em si é o primeiro passo. Só que esse cair em si, nós vimos, gera sofrimento para quem? Ego. Personalidade transitória, né? O filhinho que está indo tomar vacina. Não quero tomar vacina, vou sofrer. Mas o pai, que é o self, que entende o processo de uma maneira maior, nessa simbologia, vai dizer não, vai tomar vacina, pode até doer um pouquinho para esse ego, mas no final, para o desenvolvimento é bom, do todo, do espírito, né? É assim que é feito o planejamento reencarnatório. Wagner, vem cá, isso aqui, esse desafio, mas tudo isso é para isso aqui, para culminar com um Wagner muito melhor quando retornar para o mundo espiritual. Mas vai depender de você, porque você pode se perder aqui no meio, se desconectar do que veio, para que veio, da sua reencarnação, do seu planejamento, e ficar lá choramingando, achando que é coitadinho, se perder na vida e desperdiçar a oportunidade de crescer. Parece duro isso, né? Mas é a realidade.
Perfeito? Claro que com muito amor, muito envolvimento e com muitos planos B, C, D que os espíritos vão fazendo no meio do caminho para ver se a gente tem jeito. Porque eles não nos desamparam em nenhum momento. Em nenhum momento. Né? Poxa, mas já foi o abecedário todo, então começa de novo. Né? Porque uma hora vai. E eles não nos abandonam. Não nos abandonam. Insistem em nós, como Jesus insiste em nós. Eu não descansarei enquanto tiver uma ovelha perdida. Ele é o bom pastor. Se ele é o bom pastor, imagine que pastor é Deus. Né? E essa providência divina que nos ama, percebe tudo que a gente faz. Tudo. A gente não precisa falar. Basta que você sinta aquilo. Né? E Deus capta isso. Por isso que falavam para a Madre Teresa, numa entrevista que ela dá a um repórter em inglês: você reza? Sim, eu rezo. Mas o que você fala? O que você pede para Deus? Nada. Mas você não pede nada? Não, eu nem sequer falo. Mas e Deus escuta? Muito bem. E como ele responde? Também em silêncio. Porque não precisa falar nada. As percepções são internas. A gente percebe a nossa dor e Deus capta isso. E a gente sabe o momento que a gente é auxiliado naquilo também. Né? E imagine se a gente pudesse visualizar no mundo espiritual as pessoas que nos amam e nossa família espiritual se movimentando para nos ajudar. É muito lindo, é muito rico o que acontece. Veja as obras aí de André Luiz. Esse mundo espiritual ativo, rico, dinâmico, e não um descanso em paz. Então, para o ego, é sofrimento. Então, ela vai dizer isso. Ó. A conquista da autoconsciência tem início nesse cair de si, graças ao sofrimento. Se não fosse isso, esse ego não acordava. Continuava na inconsciência. Né? Graças ao sofrimento experimentado. É esse sofrimento experimentado que vai fazer o ego sair dessa situação. Porque o ego odeia sofrer. Que é o desencadeador da necessidade do ego se encontrar com o self. Necessidade de encontro. Mais ainda do autoencontro. O encontro consigo mesmo. Com o self em nós. O autoencontro profundo. Então ela está falando isso que a gente aborda. Né? De forma geral, é isso aí. O sofrimento consciente que faculta reflexões convida normalmente a mudança de comportamento. Poxa, eu estou internado com esse processo que eu mesmo causei. Então, conscientemente eu entendo isso e vou modificar meus hábitos, minhas posturas. Vou me esforçar para, porque não depende só de querer, nós sabemos disso. Agora, essa experiência de encontrar-se com o self nos conduz ao encontro com o Cristo interno, ajudando a ampliar suas infinitas possibilidades de crescimento, o ego cresce, e de libertação daquela maneira de ver o mundo. Ó vida, ó céus, coitadinho de mim, isso aqui. Né? Não significa dizer que nós não temos que ter compaixão e acolhimento para essas pessoas que estão assim, né? No queixar-se, no achar-se que Deus abandonou, porque esse é um momento de grande sofrimento. Perfeito, perfeito. Então, de novo, onde isso está bem estabelecido? Plenitude, que é o livro que ela trabalha o sofrimento. E no livro Plenitude ela resume a função do sofrimento na vida. E ela vai dizer assim, a dinâmica da vida, que é a lei de amor, porque Deus é amor, então tudo é para o nosso bem, pelo amor divino. A dinâmica da vida, tudo que movimenta a vida, se estrutura nas experiências que capacitam o ego para que o self possa se planificar. Deixa esse ego mais forte,
paulada nele, frustra ele, tira ele dessa ilusão que ele vive, sofrimento, mas ele cresce e se encontra com o self, revê conceitos, posturas e é melhor no final. E um pouquinho adiante ela continua, né? Mas veja, a ideia está ali, ó. O sentido profundo da existência humana, o sentido profundo, psicológico da existência humana é a plenificação do self. Para isso o ego tem que morrer várias vezes. Várias vezes. Então isso é uma luta, gente. É uma luta dentro de nós, entre ego e self. E essa luta é contínua. Ego indo querendo por uma coisa, ego indo por um lado, self puxando para o outro. Essa luta entre ego e self é simbolizada muito bem no Evangelho, quando Pôncio Pilatos faz uma pergunta à multidão: Jesus ou Barrabás? O que você escolhe? O encontro com o self, Jesus, ou continuar nas questões ilusórias do ego, Barrabás, e depois voltar-se para esse self de alguma maneira? Então Joana de Ângeles usa esse exemplo muito bonito, simbólico, para trabalhar essas escolhas que nós fazemos na vida, ego, self. E ela descreve isso no livro Em Busca da Verdade, no capítulo intitulado A Luta, a contínua luta entre o ego e o self. Então ela diz assim: a luta, portanto, existente entre o ego e o self é maravilhoso, é saudável. Que bom que tem isso, senão não tem energia circulando. É uma diferença de potencial, né? Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Um é positivo, outro é negativo e a energia circula. E aí tem dinamismo psíquico, tudo se movimenta para a gente criar possibilidades internas. Por significar atividade contínua no processo de crescimento. Toda vez que eu sou frustrado, eu cresço. E não aquela postura estática, amorfa, que representa uma quase morte psicológica do ser existencial. Então eu não preciso lutar contra o self porque eu estou neurotizado no ego e está maravilhoso e a minha vida é isso mesmo, eu vou continuar aqui, mas psicologicamente. Né? E aí Jesus dizia, ganha o mundo e perde a si mesmo ou sofre perdas, né? No sentido maior. Então o sofrimento nos amadurece. Como o sofrimento nos amadurece? Então ela traz alguns aspectos relevantes aí. Nos amadurece primeiro. Sem sofrimento é mais difícil desenvolver humildade. Concordam com isso? Você se acha gostosão, quando você cai do cavalo e vê que não é nada disso, você fica um pouquinho mais humilde, não fica? A gente fica. Então desenvolve humildade. Sofrimento desenvolve compaixão, que é colocar-se no lugar do outro. Concordam com essa afirmação? Poxa, se alguém fala algo que eu já vivenciei, na hora eu vou me sintonizar e me conectar com essa pessoa. Poxa, eu sei que você está sentindo, eu passei por isso. Desenvolve compaixão. E se desenvolve compaixão, desenvolve ação para ir ao encontro do outro ajudar. Poxa, eu não posso deixar essa pessoa nessa situação. E aí a gente faz de tudo para auxiliar, beleza? Naturalmente vai se desenvolvendo em nós o apoio mútuo e a fraternidade. A gente vai se apoiando, vamos nos tornando mais fraternos. Olha como a conexão com o self nos faz desenvolver virtudes. Por isso que Joana vai dizer, como nós trabalhamos semana passada, toda vez que eu me faço pequeno, humilde, eu tenho possibilidade de crescer. Toda vez que eu estou inflacionado achando que eu sou gostosão, eu perco essas possibilidades aqui todas da vida. Nos promove mudança de postura mental, a gente muda a forma de pensar e entender a vida, e nos traz também ganho de nível de consciência. A gente começa a entender a vida sobre outras perspectivas. Então isso é bom. Tudo isso aqui aconteceu com quem na nossa historinha? Com o jovem, quando ele caiu em si. Perfeito?
Então, essa postura mental não muda do dia para a noite. Não é porque a gente sofre que a gente se torna humilde. Mas é depois que a gente sofre não sei quantas encarnações que a gente começa a pensar que talvez a gente possa desenvolver a humildade, ser um pouquinho mais humilde. É assim que é o processo, é longo, né? Porque o ego luta para ficar no poder da casa. Então Joana de Ângeles vai dizer assim, ó, observa-se que o ego não se modifica de um para outro instante. Ela foi muito caridosa conosco aí, né? Psicologicamente não tem mesmo. Desde o momento em que ocorre a viagem ao país longínquo. Então não é porque você está nos desafios da luta que você vai terminar isso e ser pronto, agora eu não tenho mais raiva. Não é assim. Pronto, agora eu não tenho mais inveja. Olha, graças a Deus eu já superei a minha agressividade. Tá bom. Vai pensando que é assim que você já vai perceber isso, né? Antes eu era assim, agora já não tenho isso, né? Então ainda está desconhecendo esse aspecto sombrio. Então, desde o momento em que eu vou para o país longínquo. Por quê, gente? Porque nós somos ancestrais, né? Quantas existências enraizadas no nosso inconsciente coletivo fazendo sempre a mesma coisa, transgredindo a lei. E aí você acha que vai mudar de uma hora para outra? É o atavismo. Então, o ontem é mais forte, atua com muita propriedade. Como a gente tem um ontem vergonhoso e que influencia muito o nosso hoje, nos mundos físicos em que o espírito tem um passado vergonhoso, que atua muito, que influencia muito na nossa existência, a infância tem que ser muito longa, porque os pais têm que ter tempo para se dedicar a essa criança, esse espírito, colocando nele tanta coisa boa por meio da educação, que quando esse ontem aflorar, tudo de bom que foi colocado hoje suplante um pouco aquilo que vem. Em mundos mais aprimorados, a infância é muito mais curta, porque esse serzinho não tem um ontem tão vergonhoso assim, que a gente precisa de 7, 8, 9 anos ali de dedicação para colocar coisas pela repetição, pelo exemplo, para com que quando esse ontem vem essa avalanche, ele possa pensar assim, poxa, que vontade de roubar, mas os meus pais me ensinaram que isso não é correto. Então, pensa assim, no mundo celeste, você vai ter um filho no mundo celeste. No mundo celeste o bem predomina, só o bem predomina, não tem mais maldade. Gente, essa criança já pode nascer prontinha, não pode? Já quase nasce pronta. Porque vai perder tempo ali colocando coisa que não precisa, que ela já traz em si. Então, deve ser uma beleza ser pai nesse lugar. Que a gente vai pegar um serzinho que tem um passado de muita transgressão à lei e que muitas dessas transgressões é o que eu ajudei ele a fazer. Que incentivei. E agora tem que consertar esse enrosco aí, né? Então, é claro. E aí diz Emmanuel, muito bem, né? O período da infância é o mais propício para isso. Por quê? Porque o passadinho está fechado ainda, está nesse inconsciente. Ele está sendo moldado o ego. Olha a beleza da vida. Olha como a perfeição vai se encaixando no que a gente estudou. Vai moldando o ego, vai estabelecendo o ego, vai estruturando, vai dando condições desse ego se situar no mundo e entender tudo daqui. Por isso precisa da educação dos pais. E quando abrir a portinha do inconsciente e vir tudo que remanesce dos instintos atávicos, aquilo tudo que o pai se dedicou, que a mãe se dedicou, se sobrepõe muitas vezes, na maioria das vezes, a tudo aquilo que vem. E aí o ser cresce. É o freio. Quando abre essa portinha? Quando abre a portinha? No início da adolescência. Emmanuel vai dizer que até os 7 anos é o momento mais propício. Até os 7. Né? Quando dizem lá, não me lembro de onde é essa historinha, mas a pessoa está grávida, se eu não me engano, de 6 meses, e vai se consultar assim com uma pessoa de muita sabedoria na época, e ela pergunta assim, gostaria muito de saber
Qual é o momento mais propício para educar esse serzinho? Porque eu quero que ele seja muito bem educado. E a pessoa diz, corre que você está 6 meses atrasado. Com o Espiritismo, a gente amplia isso. Porque no momento em que eu estou pensando em ter filho, eu já posso ir educando o espírito que vai se vincular a mim. Estamos pensando na possibilidade. E imagina pensar na possibilidade energeticamente, o que já não atrai o mundo espiritual para o espírito se ligar. E aí a gente pode dizer assim, poxa, vem com calma, vem tranquilo, paz e amor. Vamos tentar resolver essas coisas. A gente está disposto, né? E você vai aliviando a carga, né? Então é possível todos esses aspectos. Agora, essa experiência ancestral em relação a ego, self, tudo que nós vivemos nas experiências ancestrais, você buscou mais o quê? Coisas do ego ou do self? Coisas do ego, obviamente. Então Joana de Ângeles vai dizer assim, predomina em nós as tendências ancestrais que nos direcionam para os interesses do self? Claro que não. Vai predominar em nós os interesses imediatistas. Você tem que ganhar dinheiro rápido, porque a vida é curta, tem que aproveitar. Tem pais que educam os filhos assim. Você pode escolher qualquer profissão dessas aqui, que dá dinheiro. Se você vai ser feliz, é outra coisa. Agora, uma boa conta bancária dá felicidade, meu filho. Melhor chorar na BMW em Miami do que aqui na casinha em Cascavel. É uma postura psicológica. Onde está o meu Deus, o meu altar, é ali que eu direciono minha energia, né? As conveniências, sem abrir espaço ao si mesmo, que ambiciona o infinito. Nunca me esqueço disso, do Divaldo chateadinho, que não tinha assim muita coisa material, né? Num momento assim, estava meio chateadinho, ele conta essa história. E aí Joana de Ângeles aparece para ele no quartinho que ele estava, pequenininho, né? E diz assim, meu filho, abre a janela. E ele abre a janela. Ela diz, olha para fora, até onde os teus olhos alcançam. Ele olha para fora, né? Ela falou, tá vendo? É tudo teu. Você é filho de Deus, você é herdeiro do universo, você tem tudo que você quiser. Se conecta com isso. Não é lindo essa visão do Espírito? Joana de Ângeles falando isso para ele, está bem conectado à sua essência maior, né? Então essa é a proposta é a ressignificação da vida. Está pesado demais? Está sofrendo demais? Brigou com Deus, faz as pazes com Deus e começa a ficar mais leve. Deixa de ser pesado, sofrido, para ser agradável, para ser oportunidade de crescimento e aprendizagem. Então esses impulsos primitivos, ancestrais dos interesses imediatistas, da onde eles vêm? Estão lá no nosso inconsciente coletivo. Resultado dos instintos procedentes das faixas primárias da evolução. O que você fazia no mundo primitivo? Caçava, comia, reproduzia, dormia. Muitos de nós vivemos ainda para isso. Sexo, dinheiro, alimentação, né? Necessidades fisiológicas. É cérebro réptil, desconectado do cérebro mamífero. Então, que se destacam em oposição quase dominante contra a razão. Olha, o cérebro mamífero. A consciência de solidariedade, isso é do self. De fraternidade, de tolerância, de amor. Você acha que um pai que ensina ao filho que ele tem que fazer aquela profissão para ganhar dinheiro, mesmo que ele seja infeliz, está aí para solidariedade? Ele não é solidário nem com o próprio filho. Nem com ele mesmo. Então a nossa educação voltada para o ego é uma educação punitiva. Por isso que forma sociedades como a nossa. Porque nós somos frutos de todo esse enrosco da sombra que todos nós temos.
Que a gente tem que ser o melhor, tem que ser o mais competitivo, tem que ser o primeiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que não sei o quê, não sei o quê. Então olha como o Espiritismo pode ser pensado em todos os aspectos da vida. Aqui a gente pincelou um pouquinho da educação. Uma vez a gente teve um estudo de 2 anos voltado só para educação, né? Que é o que a gente comentou desde o início. O Espiritismo está em tudo, porque é da cultura humana. Onde está o Espírito, está as leis que regem tudo isso. Então a gente pode discutir na área da psicologia, como estamos fazendo, podemos discutir na área do direito, na área da educação. Você imagina uma discussão espírita na área do direito, contemplando o direito do espírito a reencarnar. É completamente diferente a proposta. Então esses mecanismos de aprendizagem, e aí vamos pensar que a aprendizagem é o processo pelo qual as competências, as habilidades, os conhecimentos e o comportamento ou os valores ético-morais e intelectuais são adquiridos ou modificados. Então a gente aprende a vida inteira, porque a gente se modifica todo momento, né? A gente pode, de forma geral, aprender de algumas maneiras. Eu trouxe 3 básicas, mas existem outras, né? Dependendo da linha pedagógica que você estuda. Mas basicamente eu posso aprender. Como é que eu posso desenvolver competência, habilidade, valor ético-moral? Pelo conhecimento, pelo estudo, não posso? Aliás, é o método mais fácil. Conhecimento e estudo. Eu vou lá, estudo, entendo a razão daquilo e modifico o comportamento. A gente faz isso? Não. Não faz. Isso aí é aprendizagem para mundos mais aprimorados. Tá, então a opção A falhou. O amor divino vem e nos dá uma outra opção. Segunda opção, exemplo. A gente aprende pelo exemplo. Pô, mas num mundo em que os espíritos são bem capengas, que exemplo eles vão dar? Proporcional ao seu grau evolutivo, não é verdade? Então o pai pode falar, se ele age de outra forma, ele está ensinando da forma como ele age, por exemplo. Ele diz que não pode isso, não pode aquilo, ou não deveria, explica para os filhos as razões, mas ele faz diferente. Né? Como uma proposta brilhante de um colégio aqui da cidade, que quando eu passei, eu fiquei extasiado. Porque a pior coisa que existe, aliás, se você quer testar a sua paciência, você vai para a rua Paraná, às 6 da tarde, na saída do colégio. Você não consegue passar. Você vai ficar 15 a 20 minutos, porque os pais que vão buscar os filhos param em fila dupla, com o maior desrespeito ao trânsito, e esperam os filhos entrar no carro. E aí o colégio brilhantemente pôs uma placa na frente do colégio, dizendo assim: queridos pais, se você para em fila dupla, você ensina ao seu filho que as leis não são importantes. Brilhante isso, brilhante. Então não adianta nada ensinar para o meu filho que não deveria fazer isso, se eu ajo de uma maneira diferente. Então o exemplo é uma boa maneira de aprender. Como Deus sabe que os exemplos aqui estão bem mais ou menos, Ele exporta alguns exemplozinhos de fora para nos ajudar. Então vem espíritos mais nobres, com maior desenvolvimento espiritual, que encarnam no planeta Terra para servir de exemplos. Então a gente pode aprender com eles. E também com os nossos pais, obviamente. E também com todas as pessoas que a gente convive. É da lei de sociedade isso. Mas o exemplo também pode não ser um bom processo. E aí então tem a terceira opção, que é ótima para nós, que é o sofrimento. Porque o sofrimento faz a gente acordar para a vida. Como é que eu vou desenvolver valor ético-moral sofrendo? Aguarde e confie que você vai ver como que você vai desenvolver. E a gente desenvolve. É no sofrimento que a gente valoriza e conquista as coisas que antes a gente não valorizava. Então, o sofrimento no nosso planeta
é pedagógico. Quer amor maior de Deus? Enquanto eu não entender isso, eu sofro. Quando eu começo a entender isso, eu agradeço. E na Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles vai dizer, que é o livro que fecha a série, um ego bem conectado ao self é capaz de se relacionar com o seu inconsciente, produzir luz desse inconsciente, descobrir-se cada vez mais, e o fruto disso é ressignificação dos conteúdos da vida. E aí, gratidão a tudo que me acontece, porque Deus é amor. Esse é o processo. Então, se eu tenho um método pedagógico, poxa, então a gente para e conversa com Deus. Ó, eu já entendi pela consciência, pelo estudo, pela reflexão, que é o melhor para mim. Então, me ajuda a perceber isso durante esse processo, porque está dificílimo, está pesado e isso significa que talvez eu estou perdendo essa conexão com esses potenciais. Me ajuda. E quando a gente faz isso, se abre assim o mundo espiritual para nos auxiliar. Aqueles que mais nos amam, principalmente, que estão mais próximos dessa família espiritual, que nos apoia, que nos ajuda. E aí vem as intuições, os insights, a conversa com alguém, um livro, alguma coisa acontece que nos dá aquela recarga na bateria. Porque a lei é de amor. Como dissemos, Jesus, aliás, Deus não nos desampara. Jesus está sempre conosco. Perfeito, pessoal? Então, ao final da leitura de plenitude, a gente tem que parar de sofrer. Tem que parar de sofrer. Tem que transitar pelas situações com tranquilidade e serenidade. Ou a gente desaba mesmo. Então, o cair em si, que é esse despertar da consciência, pode também ser traduzido como encontro com Deus. Então, eu vou ter percepções, tenho insights dos equívocos. Se eu estou conectado com os potenciais criativos, isso aparece. Tomamos consciência de que fizemos uma escolha infeliz, de que estamos agindo de forma equivocada, nos arrependemos, né? Desenvolvimento do senso moral, tudo isso acontece, noções do bem e do mal, do justo e injusto, a aquisição dos valores ético-morais, que é o processo de aprendizagem, fenômenos emocionais de arrependimento, e isso tudo favorece o desenvolvimento do espírito enquanto totalidade, né? E aí o que ele decide então? Ele decide que ele vai voltar para casa, não é isso? Então ele fala assim, eu vou levantar, vou ir ter com meu pai e vou dizer, pai, me perdoa, porque eu pequei contra o céu, contra a lei divina, né, contra o que Moisés ensinou, e também pequei contra ti. E aí, beleza, resolvido o problema com o pai, é o que ele espera. Mas ele ainda tem o problema com a sociedade, lembram? Que recrimina ele, que faz bullying, e tem o problema com o irmão mais velho. Para esses dois aspectos ele não tem solução nenhuma ainda, né? Mas se eu estou disposto, a solução se apresenta, porque a solução vem do self. E aí a gente é surpreendido pela vida. A vida nos prega umas peças que a gente fala, nossa, as coisas se organizaram. E aí ele vai. Indispensável, portanto, diz Joana, compreender-se que o pai deseja encontrar o filho perdido. Quem é esse pai? É o self, que quer que o ego volte, se reconecte a ele. Porque é da lei, isso é da lei de evolução. Num país longínquo e reabilitar aquele que se perdeu em si mesmo. Olha que bonito. Se perdeu em si mesmo. Desconhecimento de si mesmo. Jesus deixa transparecer na expressiva parábola o caráter terapêutico quando o filho volta em busca de paz e de saúde. Porque alguém que não perdoa tem saúde? Alguém que sofre ressentimento tem saúde? Alguém que sente mágoa tem saúde?
E como é que eu me liberto da mágoa, do ressentimento, da culpa? Como? Se não ressignificando os valores da vida. Essa é a proposta. E isso a gente vai trabalhar na cura real, no módulo saúde. Tem que ressignificar isso. Então esse aspecto, embora humilhado, mas certo de ser recebido. Tudo bem, vamos lá, vamos começar de novo. O self que se unifica em relação ao ego, ao eixo, é o caminho seguro para a autocura, porque é isso que dá nova percepção da vida. É aqui que é a origem interna, como diz o Vanin, é de dentro para fora. Esse é o médico interno. Encontrei o tesouro, me conectei ao self. Encontrei o elixir da jornada do herói. O estado luminoso de tranquilidade e bem-estar. Um retorno cheio de incertezas para esse jovem, com vários problemas, uma solução meio capenga, porque ele nem sabe se o pai vai aceitar, mas ele tem uma solução para o pai, né? Só que ao se dispor, ao se abrir para o self, a gente falou para vocês que o inconsciente quer se manifestar, é só o ego não atrapalhar. Então, ao se dispor a isso, a vida começa a fluir e começa a acontecer coisas aqui que resolvem os problemas. É só a gente não atrapalhar. Então, se dispor a isso. E a oração nos ajuda muito a isso. Me auxilia para com que eu possa ouvir, para com que eu possa servir a esse self, para que eu entenda a que vim. A viagem de volta ao lar que faz o filho mais jovem não é por amor ao pai. Ele volta porque ele ama o pai? Na parábola ele volta por quê? Ele diz lá, lembrei que lá em casa eu era bem tratado, eu tinha roupa limpa, eu tinha comida a hora que eu quisesse. Gente, ele volta ainda pelos valores do ego. Ele não volta para dizer assim, pai, me desculpa o que eu fiz com você, estou arrependido. Isso é do self. Ele volta porque ele ainda... O que é isso? O que Jesus está trabalhando ali que Joana já ensinou? Quando ela explica a parábola. O ego não se modifica de um para outro estado, no momento de um para o outro. Não é assim, não é de um instante para o outro. É a luta contínua, sofre contínuas colisões. Pode ser que mais adiante ele vá se reharmonizar no sentido de retornar ao pai com os valores do self. Mas aqui ela aponta isso, que ainda o interesse no retorno, ainda o atavismo ancestral de escolher Barrabás. E aí ela vai dizer assim, Joana de Ângeles, o ser amadurecido... Gente, eu estou trazendo recortes do Em Busca da Verdade, tá? O texto é perfeito. Então a gente traz o texto e discute ele. O livro todo é brilhante. E ainda eu recortei o que a gente está trabalhando. Tem muito mais riquezas lá dentro, né? O ser amadurecido pela dor, olha lá, amadurecido pela dor, pedagógico, né? Redescobre, porque sempre esteve ali, só que agora ele se conecta, redescobre, que tem um pai misericordioso. Poxa, e eu aqui brigando com Deus e na verdade tudo isso é porque você me ama. Me conectei de novo, fiz as pazes com esse Criador. Parei de ser o coitadinho, o que se autocensura, o que se autopune, o que não se ama. Porque quando a gente se ama, a gente se conecta com essa essência divina em nós. Que nem sequer o censurou quando ele partiu. Lembra que o pai não fez isso? Aliás, todo mundo esperava que fizesse. Era da cultura. E nem dificultou sua viagem. Aliás, facilitou. Tudo bem, quer partir já, quer vender logo a terra, fica à vontade. Mas que com certeza o espera na sua afeição não ultrajada. Esse pai não está olhando o filho que se sente ultrajado. Esse é o ego. Ele está olhando o potencial self. Jesus era assim. Jesus olhava para nós, ou para cada um, e ele não via as deficiências. Ele via o vir a ser, a possibilidade. Então ele investia na pessoa. Nós olhamos as deficiências.
Claro, porque é o que está repleto em nós. O outro não é nosso espelho? O que Jesus vê no outro? Seu próprio espelho. O que a gente vê no outro? O nosso próprio espelho. Então, cada um vê o que é. Então, Jesus a todo momento via a possibilidade do vir a ser. Por isso que a pedagogia do Cristo é de estímulo. Se conecta com isso. Se conecta. Tanto que a jornada heróica, que a gente está falando aqui é a viagem, é sair para o mundo, muitas vezes pode ser ficar em casa, tá? Lembram lá a jornada heróica de Joana de Cusa? Ela busca Jesus porque ela quer resolver o problema com o marido. E ela está pensando em sair, abandonar o marido, que não lhe entende. E Jesus diz para ela, sua jornada heróica é volta para o lar. Fica. Enquanto para o jovem rico ele diz, vem. Então a jornada heróica é onde está o nosso desafio. Mas ela ressignificou, entendeu o porquê que no lar pode crescer. E aí depois que se conectou naquela época esse self, ó, o caminho que essa mulher trilhou ainda naquela existência e esse espírito ao longo de todas as existências aí reencarnatórias. Então quando todo mundo via, nós que estávamos lá na festa, que Maria de Magdala entrou e beijou Jesus e jogou o perfuminho no Cristo e se ajoelhou e secou seus pés, todos nós víamos a prostituta. Você estava na festa, eu sei, eu também estava. Né? E Jesus via o que nela? Jesus não via a prostituta. Jesus via um espírito que talvez no seu momento de maior esplendor na jornada, porque tinha se conectado ao self, fazendo o caminho de crescimento. Então esse é o aspecto importante. Essa conquista da consciência de si mesmo é a chave mágica para a decisão de voltar para casa. É só quando eu me encontro com o Deus interno, quando eu encontro o tesouro na simbologia da jornada heróica, é que eu consigo a reconexão com os meus valores essenciais e decido voltar para casa. Voltar para casa é abandonar posturas que eu tinha ilusórias do ego e me abrir para outras posturas mentais, para outras possibilidades na minha vida, né? De retornar às experiências de identificação com a vida. Olha aí, ó. Eu me identifico com o porquê daquilo. É sentido, é finalidade. Eu sei a razão. O mesmo fenômeno ocorre também na juventude, após alguns traumas e frustrações, desencantos e dissabores ante a realidade da vida. É linda a adolescência, né? Aquele primeiro amor que te dá um pé na bunda, que você fala assim, meu Deus, nunca mais vou encontrar ninguém como essa pessoa, vou morrer sozinho, por mais que eu encontre, eu nunca vou amar desse jeito que eu amo. É a visão do ego ali naquela posição, né? E aí a gente se relaciona, vai se envolvendo, vai amadurecendo, e a gente vai crescendo psicologicamente, enquanto ego, se estruturando, percebendo possibilidades na vida. Então ela compara aqui a se cair em si como esse momento da adolescência. Mas vai vir a maturidade, vai vir. Né? Foi o que pensou e executou o filho pródigo no inferno em que se encontrava, na morte. Ele sabia onde estava o paraíso e o de que necessitava era o estímulo que se lhe apresentou como fome e humilhação. Que beleza esse estímulo. Para outros vai ser a perda do emprego. Para outros vai ser a morte de alguém na família. Para outros vai ser uma deficiência ou uma doença diagnosticada. Enfim, o self nos chama amorosamente de várias maneiras, pedagogicamente de várias maneiras, né? Com a consequente possibilidade de morte desse herói, né? Mas como é bom morrer, que a gente nasce de novo, renovado. Essa é a ideia. Morte para como eu pensava. Renascimento para um novo ego. Havendo perdido a própria identidade,
todos os valores que lhe constituíam. Olha que bonito aqui ela mostrando a questão cultural que ela domina muito bem. Havendo perdido a própria identidade. Culturalmente, esse jovem não pertencia mais à família. O pai tinha que fazer o quê? Deserdar. O pai não faz isso. O pai já foi amoroso com esse filho, não deserdou. Mas a sociedade ali já tinha deserdado ele há muito tempo, inclusive da sociedade, da aldeia. Então ela entende isso muito bem. Havendo perdido a própria identidade, todos os valores que lhe constituíam, porque a fundamentação da família é gregária, ele perde isso. Suas heranças, seus prejuízos e suas conquistas ao trabalhar com porcos, animais imundos na sua crença, nós comentamos sobre isso, em servir a um pagão, porque além dele trabalhar com porco, o porco não era ainda nem do judeu. Pecando contra a fé religiosa, o seu Deus, a mais vergonhosa derrota havia sido essa, de natureza moral. É o momento em que a gente vai ser forçado a encontrar essa humildade, cujos fatores de perturbação se lhe acrescentaram, como desonra, descrédito, abandono, miséria física e econômica, defluentes de todas aquelas de natureza espiritual. E aí ele volta para casa e ele vai encontrar o patriarca. Lembram do pai, a figura do patriarca? E aqui é importante a gente trazer a compreensão do que é essa figura. Então, de novo, se nós formos buscar nos textos que vão trabalhar o aspecto cultural, a gente tem algo aqui importante, ó. A palavra hebraica e a palavra grega, e aí tem a denominação, né? Não sei como que se lê isso, que ambas significam homem mais idoso, velho ou ancião, não são usados apenas para se referir a pessoas de idade avançada ou a pessoa mais velha entre duas, mas também se aplicam em sentido especial aos que detêm uma posição de autoridade e responsabilidade numa comunidade ou nação. É isso que é o patriarca, a figura do pai. Então, naquela aldeia, o patriarca, ele é uma figura extremamente respeitada. Falou, é regra, porque ele simboliza a sabedoria, o conhecimento que a velhice nos traz, ou que deveria nos trazer. Quando a gente não é muito neurotizado, cabeça dura e não vai aprendendo, né? Então, os autores que estudam essa cultura vão dizer que você conhece um patriarca na sua maneira de andar, lenta. Né? Então, se você vê um patriarca correndo, meu Deus, sai correndo, porque vai morrer. Está vindo alguma coisa que você vai morrer. E nessa parábola, o filho não precisa nem chegar. O pai só olha de longe, vê que ele está vindo e sai correndo ao encontro. Jesus choca por todos os lados com a mensagem, porque não é nada do que se era esperado. Então, simbolicamente, você vai ver que esse pai, mais uma vez, se humilha em função do filho. Mais uma vez. Porque ele se rebaixa, sai correndo, desesperado, e vai lá e acolhe o filho. E se o pai acolhe o filho, o que ele está dizendo para a sociedade que está ali? Eu, que sou o patriarca, acolho. Então a sociedade acolhe também. O problema é comigo, e eu resolvi. Então ele está de novo inserido nessa sociedade. E aí lembra que ele tinha um problema para resolver com a sociedade? E a gente falou que se ele se dispõe à relação com o self, a vida vai surpreendendo e acontece coisas que naturalmente vão solucionando os nossos problemas, entre aspas, porque a gente se dispôs àquilo. Então a própria vida soluciona o problema dele com a sociedade. Falta um problema ainda, com o irmão mais velho. Vamos ver como que isso vai acontecer. Então
Então esse patriarca, ele sai correndo, mostrando também, numa outra interpretação, de que esse pai que Jesus está falando é um pai que acolhe a todos os seus filhos, independentemente do estado que eles voltam. É um pai de excelentíssimo amor, de infinito amor. Por isso, Joana de Ângeles diz que a parábola também poderia se chamar de a parábola do Pai misericordioso. Porque por mais que a gente transgrida a lei, Deus está sempre assim, ó, tudo bem, eu te amo, vamos começar de novo. Sempre. Porque a lei é de amor, a gente viu o princípio. Então veja que o Cristo vem nos apresentar uma nova proposta de Deus. E que ainda na contemporaneidade muitos não compreenderam. Porque não é um Deus punitivo, é um Deus amoroso. É um Deus que está dizendo assim, ó, gente... Até hoje nós estamos em guerra em nome de Deus. Perfeito. E aí por quê? Porque esse ego é difícil de se abrir para o self. A gente não aprende de uma hora para outra, né? Tem que sofrer colisões contínuas, demora, é lento. Está mais enraizado em nós a violência e a guerra do que a pacificação e o amor. Então é natural que isso seja assim. E também porque esse povo judeu se considerava o último da escala, o melhor, supra-sumo. Vamos pensar que coletivamente um ego inflacionado, uma sombra coletiva, vamos pensar assim. E Jesus vem podando essas vaidades e esses orgulhos um a um. Entre eles mesmo eles tinham rixa, porque se consideravam superiores de uma região do que outras. Tanto que aquele que falava assim, o filho do exemplo lá do bom samaritano, né? Justamente aquele que era considerado a pior espécie de todas, é o que é o melhor, é o que Jesus pega e diz assim, ó, quem você considera o pior, na historinha que eu contei, é o que agiu de boa vontade, de amor, de misericórdia. E o orgulho de quem estava ouvindo, porque Jesus pede, quem foi o próximo? E ele não diz assim, o samaritano. Ele diz assim, o que agiu de boa vontade para com ele, o que agiu tendo compaixão para com eles. Veja que o orgulho ainda ali. Eu vou dizer que o samaritano é melhor do que eu? Não vou. Né? Um sacerdote que passa e não dá bola. Olha o que Jesus faz. O sacerdote que é tido como... E ele vai dizer assim, não, esse aqui ó, que você não dá valor nenhum, é o que agiu com melhor compaixão, mais compaixão. Então Jesus vem podando isso, no sentido de dizer que somos todos filhos. Não importa se o filho sai, se o filho fica. Deus ama todos. Porque depois esse pai, que já se humilhou com o filho mais jovem 2 vezes, dando a herança, deixando sair e acolhendo no retorno, vai se humilhar mais uma vez ainda com o filho que ficou. Então Jesus dá uma ideia de que esse pai é um pai de todos e não de um grupo privilegiado, né? E a gente ainda não entendeu isso. Porque se eu tenho uma religião que é melhor que outra... Então o homem idoso era costumeiramente tido em alta estima desde os tempos antigos. O que se perdeu muito na nossa sociedade, né? Como a gente brincou, a nossa sociedade valoriza tanto o idoso que tem estatuto do idoso. Sendo respeitados por sua experiência e por seu conhecimento. Esse é o respeito, experiência e conhecimento. Sabedoria, bom senso, que tais podem proporcionar. As pessoas iam se aconselhar com o patriarca. O que você acha dessa situação familiar? Como eu devo proceder? E em relação a isso na aldeia, como nós devemos fazer? Eram as pessoas que davam esse aspecto aí da sabedoria. Em muitas nações, as pessoas se sujeitavam à direção dos seus anciãos, quer aqueles que eram membros mais idosos da linhagem familiar, quer aqueles que se destacavam pelas suas qualidades de conhecimento e de sabedoria. Em resultado disso, a expressão ancião tinha um sentido duplo, aplicando-se quer em sentido físico, mais velho cronologicamente, quer como designação de uma posição de um cargo, que é o que o Cristo usa na parábola.
o pai como uma posição social. É esse pai que ele está falando, né? Então, esse ancião, nessa cultura patriarcal judaica, os autores dizem que ele anda lento, né? Ele anda com aquelas vestes, com aquelas túnicas características da época. É respeitadíssimo, né? Tanto que alguns autores têm a afirmação de que conhece-se um ancião pela sua forma de andar, que é diferente do jovem, né? Que não tem aquele conhecimento todo, né? Nesse sentido. E aí, esse jovem nem sequer chega em casa, o pai vê, como dissemos, o pai avista de longe e sai correndo pela aldeia, contrariando toda essa postura que esse ancião teria. A aldeia para, gente. Imagina a aldeia vendo o ancião correndo. A aldeia para ver o que está acontecendo. Está acontecendo algo excepcional nessa aldeia para esse patriarca estar correndo. E quando o pai se encontra com o filho, o que ele faz? Ele abraça o filho, começa a beijá-lo repetidas vezes na face. O filho não precisou falar nada. Lembra que ele tinha um plano? Ele ia falar: pai, me desculpa, eu pequei contra o céu, contra ti. Então Jesus está trazendo um Deus que perdoa infinitas vezes, quantas forem necessárias, não precisa se desculpar. Ele entende o teu self e não esse momento equivocado que você teve. Isso é maravilhoso, é brilhante. Isso nos faz nos livrarmos da culpa. É aqui que Joana de Ângeles pega o gancho para trabalhar a culpa. A culpa como, tudo bem, fiz. Então vamos crescer com isso e não fazer mais. Mas não dá para eu voltar lá e desfazer. Já fiz. Mas não posso ficar me moendo por isso. Deus me entende. Era o melhor que eu podia dar. Era como eu entendia. Fiz, aprendi e hoje não faço mais. É assim que a gente se cura da culpa. Nessa visão psicológica, né? Então, o que é o sinal de um homem beijar o outro na face repetidas vezes, como o pai faz? Que é o que ele faz aqui, nessa cultura. Significa que toda vez que tem um conflito entre duas pessoas, tem que ter um mediador desse conflito de confiança, geralmente é alguém mais velho. E quando esse mediador consegue resolver o problema, está solucionado, volta todo mundo para a sua vida normal, ele sela um beijo, que é tudo bem, está tudo certo. Então o pai está mostrando para a aldeia o que aqui? Que o conflito, que se alguém pensava que ele tinha com o filho, está resolvido. É um pai que ama infinitamente, não é? Então a vida já resolveu o problema dele com a aldeia. O pai ajudou ele nesse aspecto, né? A mensagem que o pai está dizendo é: eu te perdoo. Eu te perdoo. Estamos reconciliados. O rompimento que você causou está anulado porque você voltou para mim. E só isso basta. Essa é a mensagem que ele passa. Tá, mas cadê o conciliador? Tinha que ter um conciliador. Geralmente é alguém da família mais velho. Cadê o conciliador? Quem era o conciliador que deveria estar ali? O filho mais velho. E o filho mais velho não está. E já devia estar antes, impedindo que o filho saísse. Lembram? Então, de novo, temos um problema aqui com o filho mais velho. A gente vai ver onde que ele está. E aí, então, primeiro, a tentativa de justificativa do jovem. Pai, pequei diante de ti. Ele ia pedir um emprego, ele ia falar assim: não preciso ser teu filho, não precisa, só me dá um emprego porque o teu servo, teu funcionário tem melhores condições do que eu tinha lá. Lembram disso na parábola? Eu quero ser assalariado. O pai não deixa ele falar nada, interrompe, dá um beijo dizendo para todo mundo que perdoou e ainda diz assim: traz para ele roupa, sandália e o anel. O que é isso? Por que Jesus fala isso?
Como se veste o cidadão judeu? Com a túnica. Como se veste o escravo? Não é com a túnica. É com um trapilhozinho aqui, amarradinho na cintura. Jesus tira a túnica e amarra como um escravo, porque ele quer dizer que ele era um escravo ali. E se ajoelha para lavar os pés de Pedro. Então aqui, quando o pai diz, traz a roupa, ele está dizendo, veste a túnica, ele é da família, ele não vai ser assalariado não, ele não é funcionário, servo, ele é da família. Então, mais uma vez, ele reconcilia com a sociedade. Além de eu perdoar, eu insiro ele de novo na família. As pessoas deviam estar chocadas com isso aí. Depois ele diz assim, traz a sandália. Só anda de sandália o filho. O servo, o escravo, não anda de sandália. O escravo anda descalço. Então ele está de novo dizendo que o filho pertence à família. Ele reestrutura, recompõe a unidade familiar que ele havia rompido. Então esse pai perdoa tudo, né? E traz o anel. O anel é o símbolo da família. O anel simboliza você pertence à família. Você pertence ao clã, né? Usa o pai, usa o irmão mais velho, usa o irmão mais novo, usa todos os membros daquela família. É um sinal público. Ele está dando publicamente um aval de que ele é meu filho. Ele está com a roupa que os filhos recebem, ele está com a sandália, ele está com o anel. Beleza? Vocês estão acompanhando aí o raciocínio? Sim. Tá, beleza. Então, estava todo mundo chocado, porque é tudo contrário que deveria ser. Tudo contrário, né? O que eles estão pensando ali? Que o pai tinha que dizer para o filho mais jovem, o pai deveria dizer para o filho mais jovem, que ele não podia voltar não, que o que ele fez foi muito grave, que ele estava deserdado, que se virasse por si só. Não é assim que o pai punitivo iria fazer? Mas Jesus está mostrando um pai que não é mosaico. Não é. É um pai amoroso. Então ele reverte toda a situação. Não é olho por olho, dente por dente. Já deu essa lei. Foi necessária. Já que não sabem se vingar proporcionalmente, vão pelo menos se vingar proporcionalmente. Olho por olho, dente por dente. Porque até então, o cara matava um, você ia lá e matava a família inteira. Você se vingava desproporcionalmente. Então Moisés olha isso e fala assim, gente, vamos evoluir um pouquinho? Matou um, você mata um só. Se você estudar as leis escritas, isso na história é belíssimo, tem uma lei de construção, assim, que deriva inclusive do Império Romano, que dizia que se um construtor constrói uma casa e essa casa cai e mata um membro da sua família, você tem o direito de matar toda a família do construtor. Que bom que as leis melhoram, né, Ronaldo? Que bom que a sociedade evolui. Por isso que os arquitetos, né? Então, Moisés põe um limite à vingança. Agora, Jesus já não vem falar de vingança. Jesus já vai ampliar a visão. Ele já vai trabalhar a lei não mais de vingança, uma lei de amor. Isso aí. Então, nesse aspecto, o pai, ele restaura o filho à condição de filho. É a ovelha perdida que se achou, voltou para o self, né? E aí ele pede, se não bastasse tudo isso, o pai ainda pede, traz o novilho, manda matar um novilho, manda matar um boi. E quando o pai fala assim, manda trazer o novilho, que recado ele está dando para a aldeia? Há 2000 anos atrás, sem geladeira, sem condições de armazenar as coisas, uma família pequenininha, você vai matar um novilho para 5 pessoas comerem? E vai perder tudo aquilo de carne? Então, nesse momento, ele está dando um recado para a aldeia, está dizendo assim, hoje é motivo de festa, está todo mundo convidado para vir comer.
né? É igual aquela coisa que você é convidado para uma casa e você vê que as panelinhas já estão ali borbulhando, cheirinho, e você fala assim, ai, tomara que me convide para ficar, para jantar. E a pessoa fala, você não gostaria de ficar para jantar? Mas é claro que sim. Lógico que sim. Mas não vai incomodar, tenho tantos compromissos. Imagina, ali a gente veste a máscara, né? E ali a aldeia toda foi convidada. Uma aldeia de 30, 50, 80 pessoas. Os estudiosos dizem que na época aí 100 talvez. As maiores tinham 160 por aí, entre 100 a 160. Então matar um boi é para a aldeia toda comer. Vai ter festa. Porque ele poderia mandar matar o quê? Uma galinha, um cabritinho, sei lá, qualquer coisa que desse ali, né? Se fosse uma família italiana, daí um boi para 4 comer, né? Se for uma família judaica, um cabritinho, né? Uma coisa mais pequenininha. Mas ele pede o novilho, então é uma festa. Então o pai está dizendo assim, ó, todo mundo está convidado a participar do banquete porque o meu filho se renovou. Quando um espírito acorda para o sentido existencial, é festa no mundo espiritual. É isso que você diz. É uma coisinha tão insignificante, mas você não é mais o mesmo. É um passinho a mais para chegar perto de Deus. Isso é brilhante. O processo evolutivo, isso é espetacular. Então é um convite à aldeia. Pronto, resolveu o problema com a aldeia. Só falta o problema com o irmão. E aí o irmão chega quando? Quando a festa está rolando. Já está lá os DJs, todo mundo ali no meio, né? Todo mundo comendo novilho, né? O DJ Alok tocando lá para todo mundo. E aí o filho mais velho chega e diz, ué, o que está acontecendo? Uma festa? Né? E aí o tiozinho que está ali diz assim, sim, uma festa, você não está sabendo? Teu irmão voltou. E aí o que acontece? E Joana de Ângeles vai dizer assim, normalmente censura-se o jovem que viajou para o país longínquo, também fugindo de si mesmo. E elogia-se aquele que ficou ao lado do ancião. Só que aí ela traz o perfil psicológico por que ele ficou. Mais por conveniência do que por fidelidade. O interesse de ficar é egóico, não é do self. Eu não fico aqui porque eu tenho a honra de cuidar do meu pai, isso me faz bem e me dá prazer. Eu fico aqui porque quando ele morrer eu herdo a herança sem criar esse conflito aí. Sem esse confronto. Mas a minha vontade é matar logo. Já que meu irmão matou, eu vou no embalo. 2 coelhos com uma cajadada. Mais ou menos isso. Sem analisar-se mais profundamente ambas as atitudes. Ela chama atenção para olhar para isso. Por muito tempo a gente só estudou o jovem que saiu. Por isso ela diz que o Evangelho é um manancial inesgotável. Daqui a alguns milênios, não tenho ideia de como a gente vai estar entendendo isso aqui. Mas vai continuar entendendo, porque é eterno. É eterno. Trata-se de uma visão psicológica imperfeita em torno da realidade. E aí a gente começa a entender agora a sombra do irmão mais velho. É agora que o irmão mais velho se revela, porque até então ele estava na máscara, ele estava na persona, na conveniência. E aqui ele começa a pôr as garrinhas de fora quando o irmão volta. O filho mais velho, lembrem-se, na sociedade oriental, ele é a representação do pai. Se o pai se ausenta, quem responde na casa é o filho mais velho. Não é só às vezes na oriental, né? Muitos de nós também temos esse hábito, mas é muito comum no Oriente. Tanto que a parte dele na herança do irmão mais velho é maior. É o primogênito, é o que nasceu primeiro, tem benefícios, né? O que a aldeia espera desse filho mais velho? O que a aldeia espera? O pai não perdoou? O pai já perdoou, não perdoou? Beijou, trouxe a roupa, trouxe a sandália, trouxe o anel, mandou matar um novilho. Perdoou. Então a sociedade perdoou. Então a aldeia espera, se ele representa o pai,
que ele entre na casa, vista a sua roupa de anfitrião e receba os convidados junto com o pai. Porque a decisão do pai é soberana. Mas o que ele faz? Isso em público, na frente de toda a aldeia. Ele se vira e diz assim: eu não vou entrar. Mais uma vez, Cristo derruba as estruturas ali de todo mundo que estava ouvindo. E mais uma vez o pai se humilha e vai ao encontro do filho mais velho, que desobedece a regra, e vai conversar com ele. Então veja que é um pai que ama, não importa o que se faça mesmo. É um pai que está disposto a sempre perdoar. Então o pai se humilha, vai até o filho e diz: entra, meu filho, entra, vem se conectar comigo também, com o self. Estabelece o eixo, porque você está perdido. Você ficou, mas está perdido, igual o seu irmão que foi. Só que o seu irmão está melhor que você em crescimento espiritual, porque ele se conectou. Era perdido e se achou. Você continua perdido. Na simbologia, conexão ego-self. Então o filho mais velho não fala isso. Não fala pai, que seria o tratamento respeitoso. Ele deveria falar pai. E desrespeitosamente, ele não só se recusa a entrar, como ele diz assim, ó: eu tenho te servido. Ele tira o pronome de tratamento ao ancião, que é fundamental para aquela cultura. Então ele desrespeita o pai. Se coloca um ego numa posição de superioridade ao pai, a Deus. Um ego inflado. Vai cair no cavalo. Vai cair. Eu tenho te servido tantos anos, você nunca matou nem um cabritinho para mim, para eu celebrar com os meus amigos. E esse outro aí, que além de gastar tudo que era teu, acabou com tudo, volta, se manda matar um novilho. Né? Então aí o que ele está? E acaba a parábola. O mais louco é isso. Né? Cristo já tinha chocado. O pai diz assim: filho, tudo que eu tenho te pertence. Tudo que é meu é teu. Lembra a Joana falando? Divaldo, abre a janela. Né? Tudo que é meu é teu. E era justo nós nos alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e renasceu. Olha o símbolo da morte, do renascimento para o ego. Né? Estava perdido, foi encontrado. E aí, como brincamos, acaba a parábola. E aí a gente tem que entender por que o Cristo acaba aí. Então aí se revela essa sombra do irmão mais velho. Que sombra, que características estão aí sendo manifestadas desse irmão mais velho? O que a gente consegue perceber que ele tem? Inveja, egoísmo. O corpo dele está com o pai, mas o coração está vibrando em outro lugar. E onde está o meu coração é que está o meu tesouro. É para lá que eu movimento a minha vida. E se o meu coração está desconectado da essência do self, esse movimento ele é cansativo, desgastante e não planificador, porque ele não tem sentido existencial. Então o pródigo é egoísta, é invejoso. Aliás, o pródigo é egoísta porque ele pensa nele, quer a parte dele, mas ele é corajoso. Ele vai para o mundo e rompe a estrutura. O que fica, nem corajoso é covarde. Né? Não tem coragem de enfrentar isso. Então ela diz assim: o irmão mais velho da parábola, daquele que se pode chamar como o pai misericordioso, é o protótipo do ego desconcertante. Olha nós aí. A gente é tanto jovem como o mais velho, a gente é um pouquinho de tudo, porque Jesus está trabalhando aí as deficiências humanas, a sombra humana. Né? Enquanto estava a sós com o pai, parecia amá-lo, respeitando e obedecendo. Logo, porém, quando retornou o irmão de quem se encontrava livre, ele deu graças a Deus. O irmão foi embora. Ressentiu-se.
desmascarou-se, olha lá, caiu, desmascarou-se, apreendo outro, não, aqui eu acho que eu comi alguma coisa lá na hora de copiar, deve ser apreendendo, não, tá certo, é de aprender, é isso aí, apreendo outro eu, o demônio interno, né? Amoral e indiferente, a polaridade aqui, a polaridade psíquica, é isso aí, desmascarou-se, apreendendo outro eu, apreendendo outro eu, vamos ter que confirmar isso aí, no sentido de que há uma luta interna, ele tem a máscarazinha, que está lá mostrando que ele é queridinho com o pai, e se a máscara está bem bonita, a sombra está uma beleza também, porque ela se forma em oposição com tudo que eu não posso ser, pelo que eu tenho que fingir ser, que eu não quero ser. Então está na sombra, e quando esse outro eu que estava apreendido vem à tona, desmascara a sombra. Né? É o médico e o monstro. Né? Há contínuos desafios no processo criativo do ser espiritual que busca o luminoso. A vitória sobre a ignorância e o demônio do mal interno. A sombra. Pô, Joana de Ângeles também podia falar que o demônio é externo, né? Ficava mais fácil pra gente. Daí a gente vai na sessão de desencapetamento, tá tudo resolvido. Mas se o demônio é interno, a gente vai ter que confrontar com essa coisa que é nossa, né? O demônio somos nós, daí não tem jeito, então tem que transformar esse demônio num anjo. E isso é jornadas heróicas, é esse processo, morre, se deconstrói, reconstrói, morre, renasce, se deconstrói, reconstrói, modifica, ressignifica, procura novas possibilidades. A imagem do pai, que era aceita como um homem benigno para com ele, aqui o irmão mais velho, que se considerava merecedor de toda a compensação, diluiu-se-lhe no momento do confronto com o seu irmão, de quem se vira livre, dando lugar à exteriorização de que o não amava. Então ele mostra realmente quem ele é. Né? Havia se liberado do competidor, o irmão mais jovem, que no entanto o competidor é o irmão mais jovem. Se o irmão mais jovem me incomoda, o que eu estou vendo no irmão mais jovem que é meu? Então ela diz assim, eram os próprios conflitos. Projeção, lembra disso? Se alguma coisa te incomoda no outro, analisa. Volta para si, volta para si. Conhece-te a ti mesmo. Os dois eus, ambicioso um, sereno outro. Pacífico mais ponderado, demoníaco mais atrevido, que agora dominava. São as polaridades que a gente tem na nossa psique, essas múltiplas personalidades dentro de nós. E aí, para a gente finalizar, estamos acabando para nós encerrarmos esse conteúdo para podermos iniciar o próximo módulo. Interiormente, nesses seus muitos conflitos, ele também não se amava a si mesmo. Desconectado do self, se sentia punido, desprezado, desvalorizado pelo pai. Olha o que a gente falou. Só quem não está conectado com o self se sente assim. Não se ama, desconectado dos potenciais internos. Transferindo essa emoção em forma de suspeita para o pai e para os demais. Né? Como ele não ama a si mesmo, não confia nas suas possibilidades, todo mundo tem que desconfiar de todo mundo. É uma postura neurotizada. Transferindo essa emoção em forma de suspeita para o pai e para os demais. Razão porque desejara festejar com os amigos, atraí-los, conquistá-los, comprá-los, esse é o interesse da festa. Porque eu não confio em ninguém, mas eu posso ir barganhando por interesses egóicos. Uma desconexão completa do self. Como habitualmente acontece. E muitos de nós desencarnamos assim. Meu Deus, mas eu fiz tudo o que eu podia no centro espírita. Toda quarta-feira eu ia lá no atendimento fraterno. E agora eu desperto no mundo espiritual nesse inferno? E aí só cai a ficha lá. De que você fazia por interesse. Não por abnegação,
não por algo maior do self. Era algo egóico que você queria. Sei lá, aplauso, reconhecimento, interesse, sei lá, cargo, não sei o que você queria. Então todo indivíduo inseguro desconfia dos demais e transfere para ele as razões do seu temor. Claro, gente, projeção do seu sofrimento. Afastam-se para não lhes acompanhar o êxito ou tenta conquistá-lo por meio de oferendas. Era o que ele queria, por isso ele queria o novilho. Aliás, eu não sei se era essa a ideia que você falou lá de novilho, sandália, tem algo mais que você queria acrescentar? Era isso aí. Que eu falei para você, a gente vai comentar. Afastam-se para não lhes acompanhar o êxito, né? Ou tentam conquistá-lo por meio de oferendas. Não se dando realmente pela afeição, doam coisas que não têm valor. É o perfil claro dele. Desse modo, para ele, o amor paterno teria que ser parcial, exclusivista, em relação a ele, com animosidade pelo desertor. Né? Porque fui eu que fiquei. Olha aqui, acabei com a minha vida do teu lado e não tenho nada como recompensa. Muitos pais são assim com os filhos. Né? Quando perceber isso, e aí ela finaliza. Enquanto estava a sós com o pai, parecia amá-lo, respeitando e obedecendo-o. Logo, porém, quando retornou o irmão de quem se encontrava livre, ressentiu-se, desmascarou-se, saindo esse outro eu, como nós vimos. Nem sequer preocupou-se de saber como retornar o irmão. Estaria feliz ou desventurado? Concluindo que, por certo, na miséria, pois que do contrário não voltaria. Ó, o julgamento. E aí o Cristo está dizendo que esse pai nem sequer julga, acolhe. Porque o julgamento não é feito por Deus. O julgamento é feito pelo próprio Espírito com a consciência culpada. Jesus fez isso. Quando você amadurece e identifica que transgrediu a lei, você está no inferno, na culpa. Deus não precisa fazer nada, Ele só aguarda o momento oportuno para cair a ficha. E quando cai a ficha que você está na culpa, você fala assim, meu Deus, me ajuda para eu me sair dessa tortura mental que eu me encontro. E Deus diz assim, claro que ajuda. E volta e planeja uma nova existência e vai superar isso. Né? Continuaria a sós ou consorciado? Com filhos ou perseguido? Nada disso lhe ocorreu, exceto o lugar que concedeu a mágoa, por haver sido posto de lado, nem mesmo consultado para o banquete que ao outro era oferecido. O irmão mais velho submetia-se ao pai, mas não o amava, quanto fingia, porque logo censurou, ressumando sentimentos de recusa inconscientes. Veja, desconhece a sombra, não se conectou ainda, não fez esse confronto com esses conteúdos, ainda está no desconhecimento de si. Pelo fato de jamais haver-lhe oferecido um cabrito, pelo menos, para que se banqueteasse com os amigos, ao interesse que ele queria. Enquanto ao insano, ofereceu o melhor novilho. O ciúme é terrível chaga do ego que expele purulência emocional. O self do filho mais velho está envolto pela sombra ameaçadora criminosa. Então o ego ainda não conseguiu perceber que eu sou isso. Então eu estou culpando todo mundo e fazendo as coisas por interesses. Ficou um pouco mais clara essa parábola? A ideia é entender nesse sentido ego-self. Como dissemos, poderíamos ficar ainda por muitos encontros trabalhando toda a riqueza e a beleza dessa parábola, mas temos que seguir porque nosso encontro vai terminar aí finalzinho de novembro, porque início de dezembro a gente finaliza as atividades e a gente ainda tem algumas coisas para serem abordadas. Então, se tudo der certo, se Deus quiser, semana que vem iniciamos um novo módulo, mas as dúvidas, o que surgir da leitura, o que vocês forem ruminando e vindo aí desse estudo, desse módulo, vocês tragam e a gente vai discutindo e possibilitando maiores reflexões sobre isso, perfeito?